Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula, a gente vai dar início aos trabalhos no Eclipse. Então, nas videoaulas passadas, a gente instalou as ferramentas necessárias. Ainda faltam algumas ferramentas, mas as demais eu vou estar instalando conforme o andamento do curso. Então, com as ferramentas que nós já instalamos, já foi possível, no caso, instalar programar em Java, né? A gente já tem um ambiente para estar programando Java, no caso o Eclipse. Já temos a parte de trabalho com o banco de dados e, no caso, o servidor web, que é o Tomcat. Agora, o que a gente vai fazer então? Eu vou pedir para vocês abrir o Eclipse de vocês. Então, abram o Eclipse, no caso, o meu já está aberto aqui. O de vocês deve estar mais ou menos com essa cara que foi que nós deixamos na aula de Eclipse. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar criando um projeto web. Esse projeto web, eu vou usar ele durante todo o curso. Então, você não vai poder apagar porque você vai precisar seguir para as videoaulas. Então, vamos começar então. Para eu criar um projeto no Eclipse, existem algumas formas de se fazer. Eu vou mostrar basicamente uma delas, mas você pode ter outras formas aí depois para estar fazendo. Uma das formas, você vem na opção File do menu principal. Então você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção File, vai selecionar a opção New e depois de selecionar a opção New, você vai selecionar a opção Dynamic Web Project. Essa opção que eu estou com o mouse em cima. Caso acontecer de o Dynamic Web Project não estar aqui, você vai escolher a opção Outros. E na opção Outros, você vai procurar a opção Dynamic Web Project. Mas atualmente todas as versões não têm apresentado problema. Então, lembrando, File, New, Projeto Web Dinâmico, ou seja, Dynamic Web Project. Seleciona ele. No Dynamic Web Project, a gente vai ter que dar um nome para o nosso projeto. Esse nome vai ser o nome que ele vai ser utilizado depois para rodar ele até no navegador. Então, esse nome você pode colocar um nome da sua preferência. Pode ser qualquer nome. No caso, nosso projeto é um projeto de drogaria. Então, eu vou estar chamando ele de drogaria. A única sugestão que eu faço no nome do projeto é que o nome do projeto tenha as primeiras letras maiúsculas. Isso daí, se o pulo minúsculo funciona? Funciona. Mas acaba até sendo uma padronização aí entre os programadores Java nomear projetos com letras com as primeiras capituladas. Então, chamei meu projeto de drogaria com D maiúsculo. O Project Location aqui é onde ele vai estar salvando o nosso projeto. Então, eu já vou marcar aqui. Se você lembrar na videoaula de Eclipse, lá nós definimos o workspace. Então, ele falou para mim que vai ser salvo no C2 ponto, desenvolvimento, workspace, drogaria. O target runtime aqui é em qual servidor você vai rodar. No caso, se eu clicar aqui, eu só tenho duas opções. Apache Tomcat 8 e None. Se você tivesse mais servidores web instalados, apareceria todos aqui. Então eu vou deixar Apache Tomcat 8, que é o que eu vou estar utilizando. É muito comum, às vezes, o programador ele tem várias versões do Tomcat, o Tomcat 7, o Tomcat 8, no mesmo Eclipse. Aí ele pode escolher de acordo com a necessidade dele. Então vamos deixar aqui Apache Tomcat V8. Nessa opção aqui, Dynamic Web Module, eu vou deixar 3.1 mesmo. Isso quer dizer qual vai ser a versão do meu desenvolvido, a versão do meu projeto. Então, a partir do Eclipse Luna, ele já suporta a versão 3.1. Se você clicar, ele suporta as versões anteriores também, mas já vou deixar na versão mais atual, 3.1. Nessa opção aqui, Configuration, ele serve para o seguinte: é para você configurar as ferramentas que serão acopladas ao projeto. Então aqui ele fala que ele vai usar a configuração default, ou seja, configuração padrão. Se você quisesse, você já poderia modificar o projeto. No caso, eu não vou estar usando essa opção, por quê? Se você for por essa opção, o Eclipse ele vai ativar alguns geradores automáticos para você. Eu não quero, durante o curso, usar geradores automáticos.
Muitas das coisas eu vou fazer na mão para mostrar para vocês que é possível fazer na mão sem realmente usar as coisas automáticas e até para melhorar o entendimento. Então eu vou deixar essa opção aqui, Default Configuration. Então vou marcar isso aqui, deixar marcada essa opção mesmo. E esse EAR aqui e esse Workset são mais voltados para desenvolvimento Java EE, que não é o que nos interessa. Então, não precisa marcar nada. Vou pressionar o botão Next. Aí ele vai abrir essa tela aqui, onde aparece escrito SRC. O que é o SRC? O SRC é uma abreviatura de Sources. O que quer dizer isso? Quer dizer onde vai ficar os seus códigos-fonte. Se você quiser, pode usar o padrão, que é o que a gente vai estar utilizando, o SRC. Pode acontecer também de você ter mais de um diretório para sources. Então, você pode adicionar aqui nessa tela. No nosso caso, eu vou simplesmente deixar o padrão e pressionar o botão Next. Aqui nessa tela, ele quer saber três coisas. O context root, o content directory e se generate web XML. Vamos no primeiro. O context root, o que seria ele? É o nome que ele vai ser chamado no navegador. Então nós chamamos o projeto de drogaria com D maiúsculo. Só que quando ele for chamado no navegador, se você quiser, você pode mudar isso. Ele está sugerindo que o nome seja o mesmo nome do projeto. Ah, não, Sérgio, eu não estou acostumado a chamar o projeto com o nome em maiúsculo no navegador. Se você lembrar nos navegadores, os nomes geralmente são utilizados em minúsculo. Então aqui eu vou simplesmente, por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar drogaria com D minúsculo. Então o que isso quer dizer? Que quando eu for chamar o meu projeto no navegador, eu vou usar drogaria escrito em minúsculo. Só que não esqueça que o projeto em si está nomeado como drogaria com D maiúsculo. Mas quando eu for chamar ele no navegador, eu vou usar o D minúsculo. Então eu posso trocar isso aqui. Essa segunda opção aqui, o Web Content, ele quer saber qual é o nome do diretório, aonde vai ficar salvo a parte web da sua aplicação. Aonde vai ficar as páginas, as imagens, os vídeos, as fotos, ou seja, a parte visível no navegador. Então eu sugiro deixar esse nome mesmo, Web Content, que é um nome padrão usado aí, bem adotado. A terceira opção, se você quer gerar o WebXML. O que seria o WebXML? O WebXML, ele é um arquivo de configuração. Nessa videoaula, durante um bom tempo, o WebXML não vai ter tanta utilidade para nós. Mas eu vou marcar para gerar, porque eu vou precisar dela no futuro. Então marca aqui, gerar o WebXML. Porque no futuro, em algumas videoaulas, eu vou precisar dela. E vou pressionar agora, então, o botão Finish com um clique esquerdo do mouse. Aí eu aguardo ele terminar as configurações, instalações e configurações do meu projeto. Pronto, está aqui, ó. O meu projeto está criado aqui. Explicando um pouco sobre o meu projeto. Então, deixa eu clicar aqui. Deixa eu expandir ele. Detalhe, pessoal. O projeto no Eclipse, todos os projetos têm essa seta aqui. Essa seta, quando ela está apontando para a direita, quer dizer que está suprimido. Se eu der um clique esquerdo, ela expande. É um expansor. Então, quando a setinha está apontada da diagonal para baixo, para a diagonal direita para baixo, quer dizer que está expandido. Então, se acostumem com esse formato, porque o Eclipse ele acaba suprimindo muita coisa e aí você tem que ficar expandindo. O que interessa para mim? O que vai interessar no projeto são esses dois aqui, ó, que eu vou clicar. O primeiro é o Java Resources. Se eu expandir ele, dentro dele eu tenho o SRC, que eu estou clicando. No Java Resources vão ficar todos os nossos arquivos Java. Então a gente vai estar utilizando aqui. E o outro é o Web Content. O Web Content, se você expandir, ele tem algumas coisas a mais. Então, o Web Content ele tem duas pastas, o MetaInf e o WebInf. Dentro do Web Content vai ficar todo o conteúdo web, páginas, imagens, vídeos, conforme eu comentei. O MetaInf e o WebInf são duas pastas que você não pode apagar e você vai ter que mexer com cuidado. Por quê?
Dentro do MetaInf, deixa eu expandir ele, e dentro do WebInf, ficam arquivos de configuração do projeto. O que está dentro do MetaInf e dentro do WebInf só é acessível durante a programação. Quando eu pôr o aplicativo para rodar, o que tiver no MetaInf e no WebInf fica oculto ao navegador. Então, no MetaInf e no WebInf, eu vou estar configurando todas as configurações do meu projeto e essas configurações vão ficar, digamos assim, invisíveis ao navegador. Dentro do MetaInf, por exemplo, geralmente eu posso configurar o uso de um framework. É muito comum usar o MetaInf. Dentro do WebInf, eu tenho duas configurações importantes. A primeira é a pasta lib. A pasta lib eu vou utilizar na próxima videoaula. Em resumo, a pasta lib serve para você instalar complementos. Então, durante a nossa programação, durante as nossas videoaulas, eu vou instalar diversos complementos. Por exemplo, Hibernate. Então, para eu instalar o Hibernate, eu vou instalar dentro dessa pasta lib. E esse arquivo aqui, o web.xml, se você quiser até abrir ele para ver o que ele tem dentro. O arquivo web.xml, ele é um arquivo de configuração. Então, ele abre aqui algumas informações sobre o nosso projeto. Por enquanto, eu vou deixar ele quieto porque ele não nos interessa nas videoaulas agora. Ele vai nos interessar na videoaula quando eu começar a trabalhar com Java Server Faces. Aí eu vou estar utilizando o web.xml para fazer algumas configurações. Então, para a videoaula de agora, eu vou simplesmente fechar ele clicando com o X. Então, em resumo, foi criado um projeto e expliquei o que é cada parte dele. Alguém pode se perguntar, só para eu acabar a videoaula, onde que está salvo esse projeto? Esse projeto está salvo dentro do seu workspace. Então eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos, vou lá em C2 ponto, desenvolvimento, workspace. Está aqui, ó. Ele está está aqui, ó, drogaria, dentro de workspace. Então quando você for copiar o projeto para levar embora, você vem aqui e copia essa pasta aqui. Dentro dessa pasta, deixa eu abrir ela aqui, está aquela mesma estrutura, só que algumas coisas lá já aparecem a mais, que são ocultas na IDE, aparecem aqui. Então, para levar embora, você vai levar, no caso, a pasta drogaria. Tá, e como que eu posso, por exemplo, deletar um projeto ou restaurar o projeto? Eu vou estar mostrando também agora. Então, voltando para o Eclipse, se eu precisar, por exemplo, deletar o projeto, é bem simples. Você vem aqui, pressiona o botão direito em cima dele, opção Delete, ou pressiona somente a tecla Delete. Então eu vou selecionar com o clique esquerdo no mouse a opção Delete, aí que vem o grande segredo do Eclipse. Quando você manda deletar um projeto, tem dois casos. Você quer ocultar ele da IDE ou você quer deletar ele realmente fisicamente? O padrão por deletar, na verdade, apesar de chamar deletar, ele oculta da IDE. Então, o que vai acontecer? Ele vai sumir do Eclipse, mas ele vai continuar na pasta Workspace, que é o mais comum. Agora, se você quiser deletar fisicamente, você tem que marcar essa opção aqui que eu estou circundando com o mouse. Essa opção aqui, detalhe, não pode ser desfeita. Por quê? Quando você manda deletar fisicamente, ele não manda para a lixeira do seu sistema operacional. Ele manda direto embora, então você vai perder o projeto. Então tem que tomar cuidado se realmente você quer só ocultar ela da IDE ou você quer deletar fisicamente. Então no caso eu quero só ocultar. Então eu só vou pressionar OK. Pressionei OK, deletou o projeto? Não. Ele deletou só dentro da IDE. Se você voltar na pasta lá, está o projeto aqui, ó. Ele continua aqui o nosso projeto. Então, ele não deletou fisicamente. Como que eu volto o projeto para o Eclipse? Voltando aqui no Eclipse, para voltar o projeto ao Eclipse, você tem que importar. O Eclipse ele não tem um abrir projeto. Isso daí é um conceito que faz tempo que ele trabalha com isso. Ele não trabalha com o conceito de abrir projeto, e sim importar o projeto. Como que você importa um projeto? Você vem aqui na opção File e escolhe a opção Import. Então você vai no menu principal,
opção File, opção Import. Clica nela. Aí ele vai abrir para você diversos formatos que ele suporta. O que nos interessa é esse formato aqui, é o mais usado. Esse formato que eu vou mostrar aqui resolve boa parte dos problemas, que é o General. O General é o geral. Então eu vou expandir esse General. Aí eu vou escolher a opção Existing Projects into Workspace. Então eu vou escolher um projeto existente no Workspace. Então eu vou marcar a segunda opção e vou pressionar o botão Next. Aí nessa tela, o que eu vou ter que procurar? Eu vou ter que procurar o root directory. O root directory é qual é a pasta do projeto. Ou seja, qual é a pasta do drogaria. Então eu vou ter que procurar a pasta drogaria. Então eu vou pressionar aqui Browse e vou procurar aquela pasta lá. A pasta drogaria está dentro de C2 ponto, desenvolvimento, o workspace, está aqui, ó, drogaria. Então lembrando, a pasta drogaria está tendo C2 ponto, desenvolvimento, workspace, drogaria. Então eu vou clicar na pasta drogaria e pressionar o botão OK. Pronto, ele já marcou aqui o nosso projeto para ser importado. Se der algum problema, ele já vai acusar aqui. No caso, o nosso não acusou. É só pressionar o botão Finish. Pronto, ó, projeto restaurado já para a gente estar utilizando agora. Então, na verdade, de vocês não precisa deletar, né? Foi mais para mostrar. Quando que eu vou usar a importação? Geralmente, se você fizer, por exemplo, em um PC e precisar abrir em outro. Daí, provavelmente, você vai precisar fazer a importação. Por enquanto, pessoal, tem mais coisas para fazer no projeto, mas eu vou deixar para estar fazendo durante o andamento das próximas videoaulas, conforme eu for explicando as demais tecnologias. Então, é isso que eu queria explicar nessa videoaula. Não esqueçam de compartilhar e curtir o canal e também compartilhar e curtir a videoaula. A gente se vê na próxima videoaula, pessoal. Abraços, até a próxima.